Olá, meus alunos, tudo bom? Professor Bruno Rebelo, professor de Educação Física. Saudade de vocês, tem um bom tempo que a gente não se vê, né? Bom, a gente vai iniciar hoje a primeira aula de uma sequência de 3, beleza? E a gente vai falar sobre o corpo humano, legal? E nessa primeira aula a gente vai estar falando sobre os ossos, sobre o esqueleto humano, legal? Bom, o que são os ossos, né? O que seriam ali os ossos? Eles são estruturas duras, né? Todo mundo sabe, mais ou menos. Formatos diferentes, tamanhos achatados, longos, finos. E vocês podem até observar na imagem aqui, mais ou menos os seus formatos e tamanho. Legal? Bom, e todos esses ossos juntos, ou quando eles vão se unindo através de articulações que a gente vai falar mais à frente, formam o que? O nosso esqueleto, beleza? O esqueleto humano, que vocês também podem ver na imagem aqui, tá bom? Bom, então nós temos um esqueleto, legal? E de posse desse esqueleto, eu me pergunto, né? Para que serve o esqueleto? Meu Deus, eu tenho osso, para que serve o osso? Por que a gente tem ossos? Então vamos lá. Função número 1, para nos dar forma. Legal? Você vai observar que tem várias formas de esqueletos diferentes. Se você pegar um cachorro, ele tem um esqueleto. Se você pegar um elefante, ele tem um esqueleto. Um macaco, um homem. Então nós temos um esqueleto próprio, que é bípede, né? A gente fica em 2 pés, diferente dos animais, nos equilibramos. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Mas a gente é bem diferente. Então uma das funções do nosso esqueleto é nos dar estrutura, nos dar forma. Se a gente não tivesse o esqueleto, nós seríamos como uma água viva, por exemplo, sem forma nenhuma, ou seja, um saco de ossos, como vocês podem ver nessa imagem, um monte de ossos assim, sem função nenhuma, porque eles não se ligam, eles não se unem. Tá? Então, essa é uma das funções dos ossos, nos dá forma, estrutura, legal? Uma outra função muito legal, e essa eu gosto muito, é a função de proteção. Você pode falar assim, pô professor, como assim proteção? Os ossos estão lá dentro, a pele aqui... Não, os ossos protegem órgãos vitais internos, né, que nós temos. Isso é muito importante. Será que você sabe algum exemplo? Vamos dar um exemplo. Quer ver? A nossa caixa torácica. Beleza? Nossas costelas que ficam aqui no tórax, junto com o externo, com a clavícula, elas protegem órgãos vitais como o coração, o pulmão. Você pode ver aqui na imagem que ela fica nessa região protegendo o coração e o pulmão. Legal? Tem outro exemplo? Será que a gente consegue outro exemplo de proteção através dos ossos? Sim. As nossas vértebras da coluna, vocês podem dar uma olhada nessa imagem que vai aparecer. Então, as vértebras da coluna protegem toda a medula que passa por dentro dessa vértebra. E essa medula, né, ela distribui impulsos e estímulos elétricos para todo o nosso corpo. É muito comum você ver uma pessoa quando lesiona a vértebra, quebra, fratura a coluna, ou no mais popular dito quebra a coluna, né? Ela fica paraplégica, tetraplégica. Não é porque ela quebrou um osso, é porque dentro dela foi rompido um canal, beleza? Um produto, né, que a gente passa estímulos elétricos ali por dentro, né? E quando isso é rompido, ela não tem mais comunicação e geralmente ela não consegue mais andar, ela não consegue mais mexer algum braço, algum membro, dependendo da onde foi essa fratura. E depois, mais lá na frente, a gente vai ver isso no esporte. Outra função muito legal da proteção, outra estrutura muito legal de proteção que a gente tem, vamos ver um outro osso, o crânio. Quem sabe? Olha aqui na imagem o crânio. Quem sabe o que ele protege? Legal. O crânio, gente, é o osso mais duro do corpo humano. Por que será que o crânio é o osso mais duro do corpo humano? Porque ele protege o cérebro, o órgão vital para o nosso viver, né, para o nosso funcionamento. O cérebro distribui praticamente tudo que a gente faz, todas as informações, todos os comandos. Então ele está bem protegido dentro de uma caixa ali que é o crânio.
dando essa função de proteção o osso do crânio. Legal. Professor, tem outra função os ossos? Tem. Os ossos são ricos em sais minerais, né? Grandes, vou dar dois exemplos legais, assim. Cálcio e fósforo são um grande estoque, reservatórios de cálcio e fósforo. E vocês vão ver que isso é muito importante mais na frente, quando a gente fala de fraturas, de rompimento, ainda mais no esporte, que a gente vai falar. E uma última função dos ossos, né? Tem gente que acha que o osso é uma coisa vazia, né? Oca. Não, o osso não é vazio, ele não é oco. Ele tem uma função de produção de células sanguíneas. Legal? Dentro do osso, né, tem uma medula, é uma coisa esponjosa, assim, uma coisa bem parecido com uma esponja mesmo, que fica por dentro do osso, bem por dentro do osso, chamada de medula óssea, e produz células sanguíneas, né, glóbulos vermelhos, brancos, leucócitos, são produzidos ali na medula óssea. Então, é muito importante a estrutura e os ossos para a nossa função vital. Legal? Bom, a partir de agora, eu vou passar para vocês uma coisa bem legal. Curiosidades, né? Eu andei pesquisando e estudando e eu acho que vale a pena a gente lembrar isso. Vocês sabem quantos ossos nós temos no corpo humano? No esqueleto de um adulto, quantos ossos tem? 206 ossos nós temos no corpo. Legal? E uma criança? Gente, olha que curiosidade. Uma criança tem aproximadamente ali no seu primeiro ano de vida, né, 70 ossos a mais do que um adulto. Uma média de 280 ossos ali. Gente, mas uma criança é menorzinha, né? Ela é menor do que um adulto e tem mais ossos? Sim. Ela tem vários ossos pequenininhos, beleza? E esses ossos, eles não somem, beleza? Uma outra curiosidade é que eles se unem, eles se fundem, eles vão se juntando e vão formando um osso maior. Legal? Isso é uma coisa fantástica. Por quê? A gente teria... isso vai mostrar o nosso crescimento, ok? Então, à medida que a gente vai crescendo, isso acontece mais no primeiro ano de vida e depois mais na adolescência, ali os homens em volta dos 13, 14 anos, e as mulheres 10, 12, 13 anos ali, né? Então, à medida que a gente cresce, esses ossos vão se unindo, se formando, se juntando, e eles vão crescendo. E eles vão crescendo porque eles são produtores de cálcio, de potássio, sódio, e isso vai possibilitando a eles de aumentar de tamanho, assim. Legal? Uma outra curiosidade. Você sabe qual é o maior osso do corpo humano? Não? O fêmur. Legal? O fêmur, ele fica na nossa coxa, legal? E ele é o maior osso do nosso corpo humano. Mede até 50 centímetros alguns. Beleza? Ô, professor, se tem o maior, você sabe qual é o menor osso do corpo humano? Sim, o estribo. Gente, esse osso, ele fica dentro do nosso ouvido médio e ele mede aproximadamente 3 milímetros. Ele é muito pequenininho. Legal? Bom, essas são curiosidades que a gente tem, beleza? Sobre os ossos. Deveria ter muito mais curiosidades aí, mas eu trouxe essas para vocês. Bom, e agora a gente vai falar diretamente da estrutura do esqueleto no esporte. Professor, o que isso tem a ver? Muito a ver. É muito comum nos esportes, e a gente tem infinitos esportes de contato, de impacto, esportes que provocam lesões, porque tem impacto. Vamos dar alguns exemplos de esportes de impacto que tem contato? Futebol, futebol americano, basquete, handebol. Tem algum outro que você saiba? Pensa. Em esportes em que as pessoas têm um contato direto, um adversário tem contato direto com o outro. Então, nesses esportes, é muito comum, beleza?
a pessoa, através desse impacto, que por muitas vezes é involuntário e não maldoso, fraturar um osso, quebrar um osso, romper ali um osso. Gente, vocês podem dar uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Ela é uma imagem de um rompimento no tornozelo de um jogador de futebol. É muito comum no esporte. E isso acontece, tá, gente? De forma assim corriqueira. E aí eu me pergunto, se isso acontecer, um rompimento dessa gravidade, quebrar, chegar a seccionar, partir o osso, separar o osso um do outro, acabou, né? O atleta nunca mais vai jogar bola, ou o aluno ali, ou quem seja, nunca mais vai jogar bola? Sim ou não? Não. É claro que não. Lembra que eu falei para vocês que o osso é uma estrutura viva? Legal? Então o que vai acontecer? Geralmente, tá? Isso é imobilizado, legal? Um lado do osso é colocado em contato com o outro e a estrutura ali, né, devidamente encaixada. E esse osso, através da medula óssea, da produção de cálcio, que a gente conhece, que também é um reservatório de cálcio, ele vai se unindo e calcificando e formando ali uma nova estrutura, beleza? E com isso a pessoa tem toda a estrutura recuperada, toda a estrutura óssea recuperada. Isso é o esqueleto humano. Então a pessoa jamais deixaria de andar, deixaria de mexer um membro, um cotovelo, por causa do osso, beleza? Não por causa do osso, porque esse se regenera. Se houve ali um comprometimento muscular, um rompimento de tendão, músculo, ou até da medula óssea, como falamos, aí sim, essa pessoa pode perder os movimentos, que através de fisioterapia, alguns trabalhos recuperam. Bom, gente, essa é um vídeo aula número 1 que eu estou deixando para vocês, legal? Ela fala toda a estrutura dos ossos. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem, tá? Ela vai estar aqui a imagem, tá bom? Mas depois vocês vão receber esse material por escrito ali, para vocês recortarem, colarem, pintarem. Eu espero que isso esteja sendo bem útil para vocês. E logo, logo, em breve, a gente vai estar podendo ir para a prática, podendo jogar bola juntos e tal. E isso é muito legal, tá bom? Então grava, bota isso na cabeça, porque em breve a gente vai estar aí junto. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o vídeo número 2. Olá, gente, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Roger, sou professor de filosofia do Colégio Candeia e vim aqui trazer uma reflexão filosófica para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem num papel um parágrafo pequeno, muito pequeno, sobre o que vocês têm feito e como as pessoas que vão receber essa memória de vocês, ou seja, como as pessoas que lembrarem de vocês irão pensar sobre isso que vocês vêm fazendo na vida de vocês. É uma reflexão que eu tenho me posto nesses dias depois de assistir a aula do professor Bruno. O professor Bruno falou sobre o esqueleto, a parte de nós mais rígida, e é a que fica depois da nossa morte. Depois da nossa morte, todos nós acabamos nos tornando esqueletos. Isso me faz lembrar de uma peça de teatro chamada Hamlet, escrita por Shakespeare. Shakespeare, um dos maiores escritores de todos os tempos, tido como o maior escritor da língua inglesa, escreveu uma peça de teatro chamada Hamlet. Os filósofos entendem essa peça como a peça mais filosófica de Shakespeare, na qual, em um dado momento, a protagonista, a personagem principal, pega uma caveira em suas mãos e pronuncia a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. É uma questão filosófica existencial, uma questão sobre quem somos nós, o que nós fazemos, o que sobra depois da morte. E nisso me veio à mente que o que sobra depois da morte, quando nós já somos esqueletos, já somos caveira, é a nossa memória, é aquilo que as pessoas lembram de nós. E eu passei a refletir sobre o que irão pensar de mim, sobre o que eu tenho feito e como isso vai ser lembrado, qual é a memória que eu vou deixar, se as minhas ações são tão impregnadas de vaidade, de coisas pequenas, ou se eu tenho feito algo de bom para ser lembrado posteriormente. E aí veio na minha mente a ideia de trazer essa reflexão filosófica também para vocês.
Escrevam um pedaço de papel pequeno como atividade da nossa disciplina sobre o que vocês vêm fazendo da vida de vocês e como vocês acreditam que serão lembrados, se positiva, se negativamente, para que a gente possa refletir sobre o que a gente vem fazendo na nossa vida e sobre como nós seremos lembrados após a nossa vida, quando só restar o esqueleto. É com essa atividade que eu encerro o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro.